Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma live, né? Hoje o nosso tema principal vai ser sobre TOD, transtorno opositor desafiador. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O TOD, ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é conhecido como TOD, né? Ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, os sintomas eles vão estar presentes desde a infância, né? Porém, conforme a criança vai se desenvolvendo, a gente consegue perceber esses sintomas mais exacerbados, esses sintomas mais presentes. E a gente tendo semanas tão difíceis, né, galera? A gente tá vivendo numa temporada, numa época bem complicada sobre violências. Então eu resolvi trazer a live de hoje com o tema do transtorno opositor desafiador, conhecido como TOD, para a gente falar um pouquinho dos sintomas, para a gente entender mais ou menos quais são as características, o que a gente tem que ficar de olho, o que é um sinal de alerta, o que não é um sinal de alerta, quais são as comorbidades com esses transtornos, né? Então, por isso que eu resolvi falar sobre TOD nessa live, porque é um assunto que eu quero começar a abordar mais ainda no Instagram, né? Já que já abordo outros transtornos, falo um pouquinho do TOD, mas faz tempo que eu não trago vídeos ou conteúdos sobre o TOD, então pretendo trazer mais por agora. Então, vamos lá. O TOD, já falei que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, o que é esse transtorno do neurodesenvolvimento? É o transtorno que os sintomas estão desde a infância. Então, ele também tem essa questão de aparecer com comorbidades. Então, a gente tem outros transtornos que podem estar em comorbidades ali e transtornos que podem ser gerados através do TOD, se o TOD não for tratado. Então, vamos por partes, né? Quando a gente pensa numa criança com sintomas de TOD, o que a gente tem que pensar? Essa criança, ela vai ter um humor mais zangado, ela vai ser uma criança que se apresenta mais irritada. Então, se a gente for levar isso para a sala de aula, né? Então, aquela criança que a gente pode até olhar para ela e pensar, nossa, essa criança não é muito bem humorada, essa criança, ela se irrita muito fácil, ela tem uma irritabilidade maior que as outras crianças, com coisas que a gente julga pequenas, essa criança se irrita, essa criança, ela se mostra sem paciência para determinadas situações em sala de aula ou até mesmo em outros ambientes, né? Mas a gente trazendo para a sala de aula esses aspectos. Então, é uma criança que ela aparenta ser muito rancorosa, né? Quando acontece alguma coisa em sala de aula, alguma situação, ela não se mostra flexível para determinada situação. É claro, professora, mas a gente consegue ver esse padrão em outras crianças, esse comportamento, na verdade, em outras crianças. Só que com o TOD, quando a gente vai verificando, quando a gente vai analisando esses comportamentos, a gente vai vendo que esses comportamentos, eles são padronizados, eles aparecem com maior frequência. Um beijo para quem tá aí falando, né? Me elogiando. Muito obrigada, já um beijo. Então, o TOD, ele aparece com esses comportamentos com mais frequência do que outras crianças. Então, ele se frustra com mais facilidade. Então, por exemplo, aquela criança que tá no momento de lazer, ela tá no momento dela ali brincando. E aí outra criança vem, quer brincar com o mesmo brinquedo, ela empurra a outra criança, ela acaba entrando em um conflito maior do que a gente julgaria como necessário, que a gente julgaria como adequado naquele momento, ela entraria num conflito maior e iria ficar mais ressentido do que a outra criança. E muitas vezes coloca até a culpa na outra pessoa. Então eu bati no amiguinho porque ele quis pegar meu brinquedo, porque ele me provocou primeiro. É sempre o outro, é sempre o comportamento dele é justificado pelo comportamento do outro, né? E não só o que ele fez é errado, mas ele sempre justifica o que ele fez sendo errado a partir do comportamento da outra pessoa. E aí a gente também pode perceber características como uma criança que enfrenta
os adultos. Então, ela vai sempre estar argumentando determinadas regras, determinadas tarefas que ele tem que fazer. Então, ele argumenta, né, de uma forma que ele enfrenta aquela outra pessoa, por exemplo, um adulto. Então, uma figura de autoridade, o Todd, ele acaba enfrentando, ele acaba tendo dificuldades de seguir regras, seguir os combinados, né, porque tudo ele vai argumentar. Se você fala que tem que sentar, por exemplo, numa roda de conversa, ele vai perguntar, mas por que tem que sentar numa roda de conversa? E se eu quiser sentar em outro local? Não, mas o combinado é que agora a gente vai fazer uma roda de conversa. Mas ele vai questionar, ele vai tentar enfrentar essa figura de autoridade. Então, quando ele vê qualquer pessoa que esteja como figura de autoridade, passando ordens, passando combinados, ele vai enfrentar essa pessoa, ele vai argumentar com essa pessoa, e muitas vezes ele discorda dessa pessoa. E quando eu falo nessa figura de autoridade, não significa só o professor ou a mãe, né, ou o pai, ou a tia, a avó, qualquer pessoa que passe uma regra para ele, qualquer pessoa que tente fazer um combinado com ele. Então, pode ser uma outra criança, mas principalmente quando ele é contrariado, né? Quando ele é contrariado, ele apresenta mais esse comportamento de não querer seguir a regra, não querer seguir o combinado. Então, se não for do jeito dele, ele vai mostrar essa dificuldade maior de seguir ali o que foi combinado. E aí, a partir disso, dessa frustração que vem, ele vai apresentar uma maior agressividade. Então, se não seguir da forma que ele quer, se não fizer como ele gostaria que fosse feito, ele vai apresentar um comportamento agressivo, né? Então, uma criança que ela vai ter um comportamento de vingança, então ela não vai deixar passar despercebida alguma coisa que aconteceu que deixou ela mais frustrada, que deixou ela mais nervosa. Então, por exemplo, uma briga na escola que aconteceu no primeiro período, na primeira aula, ela vai ficar remoendo, ela vai ficar pensando nessa briga, e pode ser que no final da aula ela queira se vingar do que aconteceu, pode ser também que ela queira se vingar no outro dia ou até mesmo em outro momento, quando a outra criança já nem lembra mais e ela ainda tá ali pensando em se vingar daquela pessoa que fez algo pra ela ou que fez com que acontecesse algo de ruim, ou que acontecesse algo dela levar uma bronca, por exemplo, dos professores ou do responsável dela, né? Então, isso faz com que o comportamento do Todd fique mais perceptível, né? Então, essa questão de culpar os outros pelo comportamento, né? A gente vê isso muito presente em adolescentes, conforme a idade vai avançando, né? Em crianças a gente consegue ver mais essa irritabilidade, esse confronto, e muitas vezes, mesmo contrariado, a criança acaba seguindo aquela regra, mas bem contrariada. E aí ela se mostra mais irritada, ela se mostra mais frustrada. Conforme essa criança vai crescendo, vai se tornando um adolescente, que já é da idade, né? E aí que entra. Até que ponto eu posso estar falando de adolescente que tem características para Todd, e até que ponto eu realmente estou falando de um adolescente com características da fase da adolescência, da fase da puberdade, né? A gente sabe que a fase da puberdade é uma fase de muitas descobertas, de muitos conflitos internos, da percepção da sua identidade, de juntar-se com determinados grupos para entender quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. Então, essa questão da adolescência já é uma fase conturbada por si só, né? A entrada da puberdade já é uma fase conturbada por si só. Mas a gente tem que ficar de olho nesses sintomas. Os sintomas da infância, né? Os sintomas que podem aparecer desde da fase lá da segunda infância dessa criança ali, a partir dos 4, né, ali 6 anos dessa criança, uma criança que ela
geralmente diz não, uma criança que se mostra muito irritada, uma criança que tem extremamente dificuldade de lidar com frustrações, uma criança que ela é agressiva, que tem pouca paciência. Então, são muitos sintomas que a gente vai percebendo. E aí, conforme ela vai amadurecendo, conforme ela vai ficando mais velha, ao invés desses sintomas irem amenizando, ela entendendo mais quem ela é, sabendo se comunicar de uma forma melhor, é ao contrário. Esses sintomas, eles vão ficando mais agravantes. Então, é um adolescente que ele se envolve em brigas, é um adolescente que às vezes ele já começa a fazer o uso de drogas ilícitas, fazer o consumo de bebidas alcoólicas, ele se envolve em mais brigas, ele se envolve em comportamentos delinquentes, né? Muitas vezes é um adolescente que acaba parando, né, em delegacias, a família tem que ir lá ajudar, tem que ir lá tirar da delegacia porque se envolveu em alguma situação, né? Então, é isso que a gente tem que estar de olho. Porque os sinais, eles vêm da infância, né? E esses sintomas, eles vão se agravando. Então, a gente tem, sim, os sintomas leves, sintomas moderados e os sintomas severos para TOD. E aí, nesse quadro que a gente tem vivido, né, de tantas violências dentro da escola, violências na nossa sociedade, a gente tem que ficar de olho em alguns sintomas. E não necessariamente que essas situações que vêm acontecendo dentro das escolas sejam porque a pessoa tem algum tipo de transtorno, né? Isso não é uma justificativa. Porém, se a gente começar a ter esse olhar mais sensível dentro da sala de aula, esse olhar mais sensível dentro da nossa própria casa, para entender quais são as características, quais são os sintomas, isso pode ajudar a gente, pode auxiliar a gente a ajudar esse indivíduo. Então, um adolescente que ele tem esses sintomas, né, de agressividade, de comportamentos inadequados, de falta de paciência, dificuldade de lidar com frustração, um comportamento vingativo, uma gravidade muito grande ali no comportamento. Epa, acendeu a luzinha aí, né? Igual eu falo para meus alunos, olha o sinal de alerta aí que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que perceber. Justamente por isso, né? E aí, lembra que eu falei, né? Na semana passada a gente falou sobre o TDAH. O TOD é uma das comorbidades do TDAH. Então, pessoas que têm o transtorno opositor, as pessoas que têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, podem ter comorbidade com o transtorno opositor desafiador. 50%, né, para mais das pessoas que têm diagnóstico de TDAH podem ter o diagnóstico de TOD, do transtorno opositor desafiador. Então, é um transtorno muito comum. Então, a gente consegue perceber alguns indivíduos com TDAH, com diagnóstico de TDAH, que tem menos paciência, que tem uma dificuldade maior de lidar com as frustrações, que tem uma dificuldade maior de lidar de desenvolver suas habilidades sociais, né? São crianças que elas se frustram mais rápido, são crianças que apresentam comportamentos inadequados junto a outras crianças, por isso que elas apresentam muitas vezes essa dificuldade de socialização, uma dificuldade de manter e de fazer novas amizades, né? Porque elas podem ter comorbidade com o TOD. E aí, o TOD, qual é o diagnóstico? Como é feito o diagnóstico do TOD? Gente, o diagnóstico do TOD também é um diagnóstico clínico, ou seja, o diagnóstico é feito pelo médico neurologista ou pelo psiquiatra. Lembrando, se a gente está falando de crianças, psiquiatra infantil, neurologista infantil. Se a gente está falando de adolescente, de adultos, a gente pode passar no especialista para adultos, neurologista e psiquiatra, né? Mas lembrando, é o especialista que faz o diagnóstico. Nós, professores, especialistas, psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, somos capazes de fazer o levantamento desses sintomas. Existem questionários para a gente seguir, tem um protocolo correto para fazer o levantamento dos sintomas e não o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, é feito pelo médico, né? Mas qual é a importância da gente ter esse olhar sensível, da gente saber fazer o levantamento desses sintomas de maneira eficaz? Porque a gente consegue guiar essa família
auxiliar a família desse indivíduo, né, para um bom especialista, para um especialista específico. Então, quando a criança ela tá passando ali fazendo atendimento com a psicóloga, ou ela tá na sala de aula, a professora, a responsável, a escola já consegue encaminhar essa criança para um neurologista, para um psiquiatra, ou se preciso for, encaminhar para uma psicóloga, para a psicóloga fazer uma avaliação melhor e ter um relatório mais completo para entregar para o médico, né, para o neurologista ou para o psiquiatra. Então é importante a gente ter esse olhar, é importante a gente entender sobre esses sintomas, saber quais são os sintomas. E o TOD, assim como o TDAH, ele também precisa estar presente pelo menos em 2 lugares diferentes, na escola ou em casa, no trabalho, ou com os amigos, com a família, quando a gente fala dos adultos, né, que seja a faculdade. Então, a criança, ela vai apresentar, se a gente está falando das crianças, as crianças, elas vão apresentar esses sintomas na escola e em casa. Se a gente fala dos adultos, eles vão apresentar esses sintomas, pode ser na faculdade, pode ser no trabalho, ou em casa, os amigos vão relatar essas dificuldades, esses comportamentos, né? Então, esse é um dos critérios de diagnóstico, e também ter esses sintomas por pelo menos 6 meses ali presentes na vida da criança, né, na vida do indivíduo. E esses sintomas, eles vão atrapalhar no desenvolvimento, no dia a dia, nas habilidades sociais, nas habilidades interpessoais e intrapessoal também. Então, tem uma série de critérios para diagnóstico do TOD, né? Não dá pra gente fazer o levantamento dos sintomas e o médico também fechar o diagnóstico sem antes entender o que está acontecendo, o que está se passando na vida desse indivíduo. Porque lembra que eu sempre falo, a gente tem situações no nosso dia a dia, a gente tem fases na vida que fazem com que a gente passe por situações que nos deixe mais frustrados, que nos deixe sem paciência, que nos deixe mais irritados, né? Então, separação dos pais, separação na família, mudança de casa, mudança de escola, mudança de professor, nascimento de um bebezinho novo na família, pode ser um irmãozinho, pode ser um priminho, se for próximo, né? Então, toda essa questão pode sim influenciar no desenvolvimento do indivíduo, pode influenciar no comportamento do indivíduo. Então, uma separação, brigas em casa, né? Isso tudo pode desencadear nesses comportamentos hostis que a gente pode também observar numa pessoa com diagnóstico para TOD. E quais são as causas? Gente, assim como o TDAH, ainda não se tem na literatura bases científicas que falem exatamente qual é a causa, mas a gente sabe que a genética pode influenciar e também o ambiente pode influenciar. Então, um ambiente que não é rico em estímulos adequados, que é um ambiente hostil, onde tem muita briga, muita discussão, violência psicológica, violência física, vários tipos de abuso, tudo isso pode desencadear pro transtorno, pode gerar o transtorno do opositor desafiador, né? E a questão genética também, alguém na família que já tenha, que seja, né, que tenha o TOD, mas que às vezes nem é diagnosticado, mas a pessoa tem, ela nem sabe, assim como o TDAH. Lembra que eu falei? Tem um vídeo aqui no Instagram que eu falo, famílias de pais, né, de TDAH, tem 70% de chance de ter um filho TDAH. Então, aquilo, se você tem um filho TDAH, uma filha TDAH, tenta procurar um psicólogo, uma ajuda médica, porque tem 70% de chance do pai também ser TDAH, o pai ou a mãe, né, os genitores serem TDAH. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho nesses sintomas também. E, tá bom, mas como que é o tratamento? Qual que é o tratamento pro TOD? Pode ser o tratamento com a psicoterapia comportamental, a TCC, que eu já falei para vocês, né, cognitivo comportamental. A gente pode ter o tratamento também com medicação. Então, a medicação pode ser
utilizada para melhorar o humor, melhorar um pouquinho essa questão da agressividade. Então, o médico vai dosando isso, vai ajudando com que ele tenha mais paciência, lide melhor com a frustração. Só que, gente, lembra que eu sempre falo, medicamento tem momentos que realmente são necessários. Porém, para a gente fazer um tratamento, para o indivíduo ter um tratamento eficaz, a gente precisa pensar no medicamento juntamente com a psicoterapia comportamental. Porque o medicamento, ele vai tratar ali os sintomas, né? Mas a terapia vai trabalhar com as mudanças de comportamento. Então, vai trabalhar ali para fazer uma mudança comportamental nesse indivíduo. Então, é muito, muito importante que se ele tiver necessidade do medicamento, fazer o uso do medicamento. Porém, fazer também a terapia comportamental. Assim como, de novo, a atividade física também pode ajudar esse indivíduo com esse tratamento. Porque a atividade física, ela vai te ajudar. Se a gente pegar, por exemplo, artes marciais, tem a questão de regras, trabalha respeito, trabalha limites, trabalha empatia também, assim como muitas outras atividades físicas, muitos outros esportes, né? E sem contar que a atividade física, já fiz uma live aqui falando também, que a atividade física, quando a gente começa a atividade física e no pós-treino, no pós-exercício físico, a gente tem vários hormônios bons sendo liberados no nosso corpo. Então, endorfina, serotonina, que esses hormônios, eles vão ajudar para a gente ter o bem-estar, aquela sensação de bem-estar, vão ser liberados depois da atividade física e elas perduram por até 24 horas. Então, esse bem-estar vai ajudar, essa questão do equilíbrio emocional vai ajudar também, né? A atividade física vai ajudar. Então, são 3 tipos de tratamento que a gente pode pensar. Tá, professora, e na escola, o que a gente pode fazer, né? O apoio escolar, gente, o acolhimento, né? A conversa, o diálogo. Não dá pra gente pensar no tratamento de um indivíduo sem pensar em colocar a família junto, a escola junto. É um triângulo, né? Então, a gente tem o indivíduo aqui, a família, na verdade, não vou nem falar não vou nem dar uma forma geométrica, corrijo aqui. São várias setas que a gente puxa aqui. A gente tem a família aqui, a escola, a psicoterapia, o médico, psiquiatra ou neurologista aqui, introduzindo a medicação. A gente pode ter o fisioterapeuta se for necessário, né? Dependendo ali de como tiver as dificuldades desse indivíduo. A gente pode ter o fonoaudiólogo se for necessário. É sempre uma equipe multidisciplinar. Porque, lembra que eu falei? Tem as comorbidades. Então, muitas vezes, esse indivíduo, ele tem o TOD, mas ele pode ter o TDAH também. Ele pode ser um indivíduo com diagnóstico de transtorno do espectro autista, certo? E aí, se esse tratamento não começar de forma precoce, ou a gente não pensar em tratar esse transtorno, o TOD pode evoluir para um transtorno de conduta, que é o quadro mais grave do transtorno opositor desafiador. Então, é quando esses sintomas, eles estão de forma mais graves ali. Então, é um indivíduo que ele vai ser mais agressivo, ele pode cometer violências mais severas, né? Chegando a um estado de óbito. Então, cometer violências e abusos. Então, por isso que é necessário o tratamento e de forma precoce e eficaz. Certo? Muito obrigado por vocês terem assistido a live. Se tiverem algum tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que aí eu respondo para vocês. E podem mandar também no direct. Tchau, tchau e até a próxima Quartas do Saber.